Antes mesmo que o sol apareça por completo, há uma batalha invisível sendo travada. Enquanto muitos ainda se preparam para sair de casa, o mundo espiritual já está em movimento. O erro não está em sair de casa, mas em sair despreparado. Pensamentos, decisões, encontros e caminhos estão sendo definidos. E sem perceber, muita gente entra nesse campo de energia sem estar vestida de proteção. A pressa da rotina faz com que o essencial seja deixado de lado. A conexão com a presença que guarda, guia e livra. Essa é a diferença entre começar o dia por impulso ou começar o dia em poder. A maioria corre para não perder a hora, mas poucos se lembram de que há algo mais urgente do que o relógio. A necessidade de alinhar o coração com o propósito divino antes que o dia comece. Entre quem caminha distraído e quem caminha sob direção. Quando você ora antes de sair, não está apenas falando palavras, está construindo um escudo. Cada frase se torna uma muralha invisível ao redor da sua mente, das suas decisões, da sua casa. O inimigo não ataca o que é irrelevante. Ele investe contra o que carrega propósito. Por isso há dias em que tudo parece dar errado, não por acaso, mas por falta de preparo espiritual. Hoje, você vai aprender a orar de forma diferente. E a oração da manhã é o primeiro ato de sabedoria, o momento em que você escolhe estar consciente antes de enfrentar o inconsciente coletivo do mundo lá fora. Não como quem repete palavras, mas como quem assume o comando espiritual do próprio dia. O que vai acontecer nas próximas horas depende de como você decide começar agora. Todos os dias, milhões de pessoas atravessam a porta de casa sem perceber que estão se expondo a uma realidade que não controlam. Elas saem com planos, compromissos e metas, mas espiritualmente estão desprotegidas. Não se trata de superstição ou medo, mas de consciência. Assim como ninguém sai à chuva sem abrigo, ninguém deveria sair para o mundo sem estar coberto pela presença que o protege. A vulnerabilidade não está apenas no corpo, está na mente. É fácil acordar, olhar as mensagens, se preocupar com o dia e esquecer de fortalecer o espírito. É nesse instante, quando o coração ainda está aberto e desatento, que forças externas podem agir. Um comentário, um olhar, um ambiente pesado, tudo pode influenciar o estado interno de quem não está em comunhão com o alto. A vulnerabilidade espiritual é como uma porta entreaberta. Qualquer coisa pode entrar. A oração é o ato de fechá-la e trancá-la por dentro. Há pessoas que saem de casa e se sentem exaustas antes mesmo de chegar ao trabalho. Quando você ora antes de sair, está dizendo ao universo: nada entra aqui sem permissão divina. É uma escolha consciente de não permitir que o caos exterior domine o interior. Outras, em meio ao trânsito, sentem a ansiedade crescer sem entender por quê. Isso acontece porque absorvem o que não pertence a elas. A oração matinal é o filtro da alma. Impede que o desânimo do mundo contamine sua fé e sua esperança. Não é exagero dizer que quem começa o dia sem oração começa o dia incompleto. É como andar sem direção, lutar sem armadura, viver sem centro. E o mundo atual, com sua pressa e confusão, precisa de pessoas espiritualmente despertas, não apenas acordadas. Antes de sair de casa, pergunte-se: estou vestido de fé? Estou levando comigo a presença que me protege? Se a resposta for não, é hora de parar. Porque quem se cobre de oração não caminha com medo, caminha com autoridade. Vivemos dias em que tudo parece correr mais rápido do que a alma consegue acompanhar. As vozes externas são tantas que o silêncio interior se tornou raro. A pressa, a distração e o excesso de informação têm enfraquecido a capacidade das pessoas de perceber o essencial. É por isso que esta oração se tornou urgente. Ela não é um ritual de fé antiga. É uma ferramenta para sobreviver espiritualmente em um mundo que tenta roubar a sua paz a cada amanhecer. Tudo isso o afeta mais do que imagina. A cada manhã,
Forças invisíveis moldam o ambiente à sua volta, o clima emocional, as energias coletivas, os pensamentos que circulam nos lugares que você frequenta. Quando você ora antes de sair, não está apenas pedindo proteção, está definindo a atmosfera que o acompanhará durante o dia. É um ato de sabedoria espiritual, colocar o espírito em posição antes que o corpo comece a agir. O perigo de não orar não está apenas no que pode acontecer fora de casa, mas no que acontece dentro de você. Sem oração, a mente se torna vulnerável ao medo, à raiva, à ansiedade e à dúvida. É como deixar a porta da alma aberta para qualquer ruído entrar. A oração fecha essa porta, acalma a mente e fortalece o coração. Ela alinha seus pensamentos com algo maior do que você e o prepara para agir com discernimento onde outros agem por impulso. Precisamos dessa oração agora, porque o mundo vive um tempo em que o invisível tem mais poder do que o visível. A oração é o antídoto. Palavras ferem, ambientes drenam energia e distrações desviam propósitos. Ela devolve ao espírito a clareza que o ruído tenta roubar. Ela não muda apenas o que acontece ao seu redor, muda quem você é diante do que acontece. Quando o dia começa sem essa conexão, tudo parece mais pesado. Mas quando o dia nasce com oração, até os desafios ganham sentido. É o mesmo mundo, a mesma rotina, mas um olhar completamente diferente. A oração transforma o externo a partir do interno. Por isso, antes de abrir a porta, pare. Este é o momento de se alinhar com a presença que te guarda. O tempo que você gasta orando é o tempo que o mal perde tentando te atingir. Antes de o primeiro passo cruzar o limite da sua casa, existe um instante sagrado. O momento em que você escolhe se vai sair apenas com o corpo ou também com a alma desperta. É nesse intervalo que a oração acontece, não como repetição, mas como um diálogo vivo entre você e o Criador. É o instante em que o seu dia muda de direção. Feche os olhos por um breve momento. Respire fundo. Sinta o silêncio preencher o espaço. Tudo o que te preocupa, tudo o que precisa resolver, pode esperar por alguns minutos. Agora, o centro é o encontro. Diga dentro de si: presença divina guia os meus passos. Protege o caminho à minha frente. Ilumina o que está oculto e afasta o que não vem de ti. Cada palavra dita com intenção cria uma linha invisível de proteção ao redor de você. Não se trata de palavras mágicas, mas de consciência desperta. Ao orar antes de sair, você entrega o controle do dia àquele que enxerga além do que os olhos humanos podem ver. Você reconhece que a força não está apenas nas suas mãos, mas nas mãos que o sustentam quando tudo parece incerto. Visualize a sua casa sendo cercada de luz. Veja os lugares por onde você passará, o trabalho, a rua, o trânsito, sendo cobertos pela mesma presença. Sinta o peso das preocupações se dissolvendo e a mente se tornando leve. O medo perde força quando a alma lembra de quem a protege. Agora declare com convicção: nenhum mal me alcançará, nenhuma energia contrária me afetará. Onde eu estiver, estará também a presença que me guarda. Essas palavras não são defesa por si só, são um lembrete do pacto que existe entre você e o divino. Antes de abrir a porta, entenda: o mundo lá fora não precisa te assustar quando o mundo dentro de você está em paz. Essa é a verdadeira armadura espiritual. A oração não impede que os ventos soprem, mas impede que eles te derrubem. Agora sim, você pode sair, não apenas de casa, mas de si mesmo, mais leve, mais consciente, mais protegido. Hoje, antes de repetir o que sempre fez, decida viver o dia de forma consciente. A rotina tem o poder de anestesiar a alma, e é assim, sem perceber, que muitos vivem no modo automático, reagindo ao mundo em vez de conduzi-lo. Mas você não foi criado para sobreviver aos dias, foi chamado para dominá-los. E tudo começa com a forma como você escolhe sair de casa. Faça diferente. Não apenas se arrume por fora, mas se prepare por dentro. Vista-se de serenidade, calce os pés da fé, envolva-se com a certeza de que há um propósito esperando para se manifestar.
Cada detalhe do seu dia pode ser o palco de uma revelação divina, se você decidir viver desperto. Ao colocar o pé na rua, traga em mente o que orou. Transforme sua oração em ação. Quando sentir irritação, lembre-se, você já entregou o dia nas mãos certas. Quando algo não sair como planejou, recorde. Talvez seja o desvio que te protege. A oração não é apenas um ato, é uma lente que muda a forma como você enxerga tudo. Não espere o caos para buscar equilíbrio. Crie o equilíbrio antes que o caos chegue. A paz não é um prêmio para quem termina o dia bem. É a escolha que faz com que o dia comece certo. Por isso, hoje, quando cruzar a porta, leve no coração a consciência de quem caminha ao seu lado. Deus não está em um templo distante. Ele está no trajeto, nas conversas, nos desafios e nas pausas. Ele está presente em cada encontro, em cada oportunidade, em cada silêncio. Fazer diferente é reconhecer essa presença antes que o mundo te distraia dela. Porque quem sai coberto de fé, volta guardado por graça. E quando chegar o fim do dia, olhe para trás e perceba. As situações difíceis podem ter acontecido, mas nada conseguiu te abalar por dentro. Há pessoas que descobriram o poder dessa prática simples e transformadora. Gente comum, com dias comuns, mas que passaram a viver com uma força que o mundo não consegue explicar. No primeiro dia, nada mudou por fora. Um homem, cansado da rotina e das dificuldades, decidiu começar a orar antes de sair de casa, mesmo sem saber o que esperar. No segundo, sentiu uma calma estranha no meio do trânsito. A oração não tinha mudado o mundo ao redor dele. No terceiro, algo diferente aconteceu. Ele percebeu que mesmo quando os problemas vinham, não reagia mais com desespero, e sim com sabedoria. Tinha mudado o mundo dentro dele. Uma mulher contou que após anos de insegurança, começou a fazer essa oração todas as manhãs. No início fazia com pressa, quase por obrigação. Depois de alguns dias, começou a sentir algo novo, uma confiança silenciosa, uma sensação de estar sendo conduzida por uma força maior. Essas histórias não são coincidências. E quando surgiram situações difíceis no trabalho, ela se surpreendeu, reagindo com serenidade, como se algo invisível a sustentasse. São exemplos de como o invisível responde à fé silenciosa. A oração não é um abrigo contra tempestades, é a força que ensina a caminhar sob a chuva sem se perder. Quando você ora antes de sair, não garante que tudo será fácil, garante que você não será abalado. O segredo não está em palavras longas ou gestos ensaiados. Está na intenção. No instante em que você decide se alinhar com o divino, o dia inteiro começa a responder a essa decisão. As pessoas te tratam de forma diferente, os caminhos se abrem com mais fluidez e até o que parece obstáculo se torna aprendizado. A diferença entre quem vive em caos e quem vive em paz não está nas circunstâncias, mas na preparação. E quem ora antes de sair de casa nunca anda sozinho. Antes de o dia começar por completo, pare por um instante. Feche os olhos e sinta a serenidade que se forma quando você se conecta com a presença que te protege. O mundo lá fora ainda é o mesmo. Caótico, apressado, imprevisível. Mas algo em você mudou. Você não está mais vulnerável. Está desperto. Está guardado. Está pronto. A bênção não vem apenas como proteção contra o mal. Ela vem como consciência para enxergar o bem, mesmo quando tudo parece incerto. Deus não te livra apenas dos perigos que você vê, mas também daqueles que você nunca soube que existiam. E essa é a grande diferença entre quem apenas vive e quem caminha com propósito. Que hoje cada passo seu seja acompanhado pela presença divina. Que sua mente permaneça lúcida e o coração sereno. Que suas palavras carreguem paz e sua presença leve luz aos lugares por onde passar. Que nenhum mal encontre brecha e nenhuma energia contrária te toque. Que o bem que te acompanha seja maior do que qualquer sombra que se levante contra você. Agora respire fundo. Receba esta bênção. Que as portas que você abrir hoje sejam guiadas por sabedoria. Que os encontros que tiver sejam oportunidades de crescimento.
Que o seu trabalho seja um canal de propósito. Que a sua vida, em cada gesto, reflita a presença daquele que te guarda. Não saia de casa sem orar. Não porque o medo te obriga, mas porque a consciência te desperta. O mundo precisa de pessoas que saiam com o coração firmado em algo maior. E se você começar o dia assim, nada, absolutamente nada, poderá te afastar daquilo que Deus preparou para você. Agora, leve esta palavra com você. Compartilhe esta oração com quem precisa se fortalecer antes de sair de casa. Deixe nos comentários uma só frase: hoje eu saio protegido. E volte amanhã para mais um momento de reflexão e propósito. Porque a vida muda quando você escolhe começar o dia com fé.